Ah, sim, Boa agora sim. noite. Não estava permitindo eu te convidar. Tanto tempo sem fazer que bloqueou. Boa noite. Tudo bom, Flavinha? Tudo bem, tudo ótimo. Vai ficar melhor agora, né? Então a gente está retomando hoje a nossa resenha poética, edição especial. Ficamos aí 2 meses, né? De É, férias, planejando aí os novos rumos da resenha. E a gente vem hoje com as vozes, resenha poética, vozes líricas invisibilizadas, né, que é um braço da resenha poética. E a gente traz o Cleiton hoje para conversar conosco um pouco sobre literatura, poesia, publicação e outras coisas, não é? isso, depois de um longo e tenebroso inverno, a gente volta. Estava sentindo falta, estava com saudade desses nossos encontros, das nossas conversas, dos nossos planejamentos. E a gente volta de uma forma especial, né? Essas duas próximas edições, essa e a próxima, vai ser especial, como você falou, vai ter um tema específico com representantes de segmentos, né, da sociedade, digamos assim. E vamos embora, vamos voltar com tudo aqui. 2022 começa agora para a Resenha Poética. Exatamente. Então vou chamar o nosso convidado. Já chamei, agora é só esperar ele entrar. Olha ele aí. Alô, salve, salve. Salve, gente. Boa noite. Você tá me ouvindo Boa bem? Dá pra noite. ouvir? Boa Tô noite, Clay. ouvindo, tô te ouvindo. Sua Consegue imagem ouvir? tá um pouquinho craquelada para mim. Tá para você, Carlos? Tá um pouquinho, mas nada que prejudique por enquanto. Tá, Acho que é conexão, mas acho que durante a live vai estabilizando. É, isso. tá ok. Então a gente tá te ouvindo, eu tô te ouvindo bem, tô conseguindo te ouvir bem. Então É hoje a gente isso. tem a honra de trazer o Cleiton, poeta, carteiro e multiartista e muitas coisas. Eu vou deixar que ele fale, que ele se apresente. Antes dele se apresentar, eu queria falar, né? A ideia de convidar o Cleiton, eu já tinha falado com ele há muito tempo, né? Quando eu pensei em fazer essa resenha, eu falei com ele, nossa, eu nunca recebi um convite com tanta antecedência. Mas foi porque a gente estava pensando no edital, então eu precisava me organizar com mais antecedência. E aí, a proposta do edital era que a gente trouxesse a diversidade, né? E aí, na proposta da resenha, eu coloquei que a gente trabalharia com escritores dos segmentos, né, que representassem as comunidades negras, periféricas, LGBTQI+, mulheres. Então, a gente tem o Cleiton hoje, e na semana que vem a gente vai ter a Ive e a Gleice Ferreira, né, uma escritora indígena e uma escritora, a Ive, uma escritora baiana também, mãe solo, lésbica, assim, sensacional o trabalho dela, uma mulher negra também, e nós estamos não trazendo voz, porque todo mundo tem voz, né? Mas a gente hoje pode ter a oportunidade de falar. Voz a gente sempre teve, né? Todos sempre têm. Mas a gente hoje tem mais ouvidos, vamos dizer assim, temos ouvidos querendo ouvir essas vozes. Então, Cleiton, é com você. Se apresente. Salve, E agora salve. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tá me ouvindo aí? Vendo tudo certo? ouvindo melhor do que vendo. Tudo certo. Ah, a pena. Acho que vai dar certo esse encontro aí. Bom, é um prazer receber esse convite, de poder estar aqui nessa noite, trocar essa ideia, essa resenha literária, essa resenha poética. E, bom, eu sou Cleiton Mendes, eu sou da Zona Leste de São Paulo, sou escritor, slammer, articulador cultural, mestre de cerimônia, como eu sempre digo, entre outras coisas que a arte nos permite e nos obriga a fazer para a gente manter nativa, né? Como a Flávia falou, também sou carteiro e poeta, entrego poesia junto com as correspondências, mas aí isso a gente pode ir desmembrando durante a nossa resenha, a gente vai falando um pouco sobre isso. No mais é isso, e boa noite aí para geral que está acompanhando essa live.
Isso. Essa live vai ser disponibilizada depois que terminar, vai ser disponibilizada no YouTube também, tá? Então, Oh, que legal. assistam, compartilhem e vamos trocando, né? Esse momento é um espaço de troca também, né? De troca. Sim. Você quer falar? Fala, Kaique, então, antes da gente começar com as... Você quer falar? O Cleiton não poderia estar aqui numa ocasião, né? Não poderia ser um representante mais expressivo para o que a gente vai abordar aqui, né? Que é a questão das vozes poéticas, vozes líricas invisibilizadas. A gente, né, nesse período, né, nesse segundo semestre para cá, eu, a Flavinha e os meus companheiros também, do outro projeto que o Cleiton já participou, que foram os Barbas também, a gente teve muito contato com o trabalho do Cleiton e a cada conversa nossa, não tinha como não chamar o Cleiton para participar dessa conversa. Eu andei pesquisando, Cleiton, além do que eu já tinha visto, né, da tua trajetória, andei pesquisando e o teu trabalho, inclusive, ele foi tema de estudo de um trabalho de doutorado. E eu achei interessantíssimo, porque junto com você, outros poetas também, né, que trabalham nesse segmento, fizeram parte do trabalho, né, foram estudados também. E aí me deu mais oportunidade de eu enxergar de vários prismas, assim, essa tua trajetória. Eu fiquei curioso no seguinte, eu vi que quando você começou a escrever, era uma coisa muito sua, né? Era uma coisa muito particular, e você não divulgava e tal. E você tinha o hábito de escutar Partido Alto, né? Que a gente sabe que tem essa pegada também, que na verdade é uma das origens do que a gente tem hoje do nosso rap brasileiro e tudo. Mas eu queria entender o seguinte, nesse teu processo, quando é que você entendeu que o que você estava escrevendo, você precisava não só publicar para ser como forma de uma realização pessoal, mas você precisava publicar para demonstrar essa necessidade de que outras pessoas vissem, lessem, ouvissem o que você estava escrevendo como forma dessa voz que não era escutada. Qual foi o momento que você teve a consciência de que você precisava dar luz e ter um microfone para que a sua voz fosse escutada? Legal essa pergunta, né? E agradecer também aos Barbas Líricas, que aquele encontro foi muito importante para mim, que eu estava num momento muito bad vibes, assim, sabe? Desanimado. Todo mundo tem, né? Essas fases de desacreditar, de pô, mano, não tá rolando e tal. E o encontro vocês colocaram a minha bola lá pra cima, então eu saí daquela live mó feliz, tipo, motivado. Enfim, obrigado. E obrigado novamente pelo convite. Essa pergunta quando eu tive a noção, ou a percepção de que o que eu escrevia, além de ser poesia, deveria ser compartilhado com outras pessoas, foi quando eu fui por um sarau pela primeira vez. Porque até então eu não sabia o que era poesia, aliás, sabia, mas a poesia que eu tinha acesso nas escolas era aquela poesia que era distante da minha realidade. Então, o que eu escrevia para mim não era poesia, porque era completamente diferente daquilo. Então, quando eu fui no sarau pela primeira vez e escutei pessoas falando realidade próximas da minha, a linguagem igual à minha, e eu falei, pô, então aquilo que eu escrevo lá nas últimas folhas do caderno, aquilo que eu escrevo, aqueles rascunhos, aqueles rabiscos que eu escrevo para me sentir bem, também é poesia. E aquelas poesias também podem ajudar outras pessoas. Então, esse despertar, essa chavinha virou, foi quando eu fui pela primeira vez no Sarau Bodega do Brasil, e vi pessoas parecidas comigo tomando esse lugar de protagonismo. E como a Flávia falou, não só lugar de falar, mas lugar de muitas pessoas ouvirem. Eu falei, nossa, tem bastante gente para ouvir isso. Então, quando eu fui
pro sarau pela primeira vez que virou essa chavinha de eu colocar as minhas poesias no mundo e, enfim. E depois disso não parei mais. Quantos anos você tinha, Cleiton? Ai, não fala de idade que eu tô chegando nos 30, Ai, tá chegando no começando instinto, coisa linda. eu tô começando a achar velho e tal, essas coisas. Mas isso vai fazer 10 anos, entre 8 e 9 anos, porque eu tinha um tempo de correio já. Eu tenho 10 anos trabalhando no correio, e isso já tinha algum período trabalhando no correio, acho que eu tinha um ano e meio. Então, vamos dizer 8 anos. Tá, eu tô fazendo essa pergunta porque você falou assim, a poesia que eu lia não era poesia apresentada na escola, né? Não era poesia que dialogava com o que você entendia. Quando essa poesia que dialoga com a sua realidade, ela entrou na sua vida de alguma forma, o que que você ouvia, o que que você escutava, ou você simplesmente começou a escrever, né? Vou chamar de gênero, nesse gênero poético. Como é que foi essa partilha, essa entrada da poesia na sua vida? A Jaque Alencar falou que eu tô ficando velho. Calma aí, gente, não fala isso não. É, Então, eu já escrevia, e foi só um impulso para eu colocar aquilo que eu escrevia para o mundo. Então, Sim, mas você já já, escrevia, mas a sua inspiração era o quê? O que que você ouvia, o que que você lia? e sim, a minha vivência, né? Desde do samba, que meu avô escutava, o samba antigo, até às vezes coisas de hip hop, aqui dá pra ver aqui atrás, o livro do Racionais, Uhum. MCs. Sim, sim. Então é daí, né? É a minha realidade, meu cotidiano. Um dia na feira, você vai na feira, você escuta muita história, tem muita sabedoria. Tem até um caso que faz alguns anos, né? Uma senhora comentando com a outra, naquela época dos protestos lá, tal, que não era os 20 centavos, faz anos, 2016, né? Aí uma senhora falou na feira, né? Eu vendi pano de prato na feira também, então, das mil coisas que eu fiz. Aí uma falou, você viu? O povo tá revoltado. Aí a outra falou assim, o povo não tá revoltado coisa nenhuma. Se o povo tivesse revoltado, não teria mais, como que ela falou? Não teria mais problema nenhum. Se o povo tivesse realmente revoltado, as coisas estavam tudo certas. O povo não tá revoltado coisa nenhuma. Aí eu fiquei pensando, putz, mano, olha que profundo, né? Que uma senhora Isso. falou, que profundo. Se você, daí que vem as coisas, né? Então eu só vou juntando o Uhum. que eu vivo e uma hora deságua. Eu estou fazendo essa pergunta, que eu sou. Inclusive, Jackson, um beijo para você. Meu ex-aluno entrou aí e disse que eu sou maravilhosa. Beijo, tá? Eu sou professora e ano passado, a gente voltou no presencial no final do ano passado. Eu trabalhei com texto seu, texto do Sérgio Vaz. Os alunos ficaram impactados, alunos de primeiro ano do ensino médio. Eu acabo descobrindo a galera que escreve por conta dessas coisas, né? Teve uma batalha de rap uma vez no pátio. Aí eu fui lá assistir, cara, meu aluno que nem falava, ficava lá atrás, o garoto batalhando. Eu fiquei doida, né? Aí eu fiz um sarau, convidei ele para participar, ele nem sabia o que era sarau, enfim, essas coisas. E aí eu pedi para ele fazer um texto para o sarau. Ele chegou lá com um texto que falava de Marielle, de não sei o quê. O texto era enorme. Quando ele recitou, assim, o auditório, aquela coisa, todo mundo levanta, bate palma. E nem ele esperava aquilo tudo, né? E foi muito legal. Então, assim, eu conversei com ele, o que que você lê? Aí ele falou exatamente o que você está me dizendo. Eu tenho a minha vivência, né? Onde eu moro, a minha vivência, as coisas que eu ouço. Então, assim, aí eu comecei a dar algumas sugestões de literatura mesmo, para que essa escrita ganhasse um peso, porque chega um momento, eu não sei, assim, aí você agora já é mais experiente, vamos dizer assim, você sabe que chega uma hora que só falar do que a gente ouve não dá conta, porque é preciso mais, né? Então eu tentei fazer esse papel com ele, né? De trazer, lê o Sérgio Vaz, cara, ele escreve, ele fala um monte de coisa que você tá escrevendo, você tá falando, né? E tal, eu fui falando essas coisas com ele. E aí eu percebo isso, né? A escola, às vezes, ela fica muito, muito distante. A literatura apresentada na escola acaba ficando muito distante daquilo que eles trazem. Eu moro na periferia, minha escola é na periferia, então eu acabo... eu estou lidando com essa galera que escreve rap, que escreve o tempo inteiro.
E aí foi até importante para eu abrir meus olhos, né? Antes, né, disso, em 2017, que eu comecei não que eu comecei, mas acho que eu fiquei mais antenada para o que eles traziam. Eu estava sempre pronta a eu trazer alguma coisa para oferecer que eles aceitavam, era bacana. Mas acho que eu fiquei mais atenta ao que eles tinham para compartilhar comigo também e fazer essa junção, né? Do que a escola pode oferecer e do que eles podem trazer, a gente pode fazer uma grande bagunça poética que fica muito legal. Então, eu acho muito bacana. Vou dar uma pausa aqui, gente. Boa noite, todo mundo que está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Todos, todos, todos. Ó, beijo, fiquem aqui com a gente, que o papo está sendo gostoso. Então, é por isso que eu fiz essa pergunta. E você... pode falar. Eu queria abordar, Flavinha, com o Cleiton, o seguinte. O Cleiton é autor, né, de alguns livros, já 4 livros já, né, Cleiton? 4, aqui, ó. Isso. Inclusive, a gente está aqui com os 2 menores, o etc. e o contraindicação, né? E a gente já indica todo mundo aí. Faça um print aí, gente, é a hora do print, é a hora do print. E eu achei bacana dessa tua ideia aqui desses livretos, porque você inseriu a tua poesia, o teu modo de escrever em modelos de poesia, como poesia concreta, né? Você pegou trechos dos seus textos, dos seus poemas e formatou eles em forma de poesia concreta. Você pegou aforismos, você transformou em aforismos algumas frases, alguns versos que tem em poemas muito, muito impactantes seus, que como o Crespo, né? Duro não, e eu sou contradição, né? Eu sou contraindicação, quer dizer. Então, você pegou, e eu achei sensacional, porque você traz uma forma de você levar para quem te lê a poesia mais imediata, digamos assim, que a pessoa vai ler, como, deixa eu rapidinho pegar uma aqui, que ele fala assim: capitalismo capitaliza, o capital capitalizado, a feira, a farinha, o feijão é o fardo, trabalhador trabalha, triste, torto, traumatizado. Então, e você coloca nesse formato, né? Eu achei bem interessante a diagramação e a ideia da construção do poema, que a pessoa bate o olho e já rapidamente entende a ideia, pensa sobre isso e continua querendo mais desse formato teu, desse jeito de escrever, né? E aí você tem várias poesias, inclusive desenhos, ilustrações, que tornam o que você está dizendo muito mais atrativo em pequenas partes, digamos assim, de um todo que é sensacional. Quando eu peguei o teu... Eita, tá travando para ele. Tá escutando, Cleiton? Ele travou agora. Não cai não, hein, Cleiton? Ele travou bonito agora. Será que ele está ouvindo? Quer sair e entrar de novo, Cleiton? Eita. E agora, Flavícia? Aí pronto, chamei ele de novo. Chamei já. Tá. Coisas da tecnologia, da internet. Faz parte. Pronto, voltou. Gente. Caiu, mas ele voltou. Senhora e senhores. Desculpa, acho que a internet caiu, eu parei na parte que você tinha acabado de ler a parte Isso. E daí eu estava falando sobre como a ideia que você teve, né, de formatar trechos teus, você transforma realmente em aforismos e aí você oferta uma pequena parte do todo e dessa forma você leva a pessoa a querer mais. Na verdade, os livretos, eles trazem pílulas do Cleiton, né? Eles trazem pequenos versos e esses pequenos versos, eles são englobados e são conectados numa ideia maior. E é justamente essa necessidade de você ser ouvido, de você falar sobre todas essas questões, né? Questão de gênero, questão racial, questão social.
E eu achei sensacional a forma que você colocou nesses livretos. É muito acessível. E eu queria perguntar isso. Esses livretos, eles vieram antes do Clayton Slammer, depois do Clayton Slammer, ou foi durante o processo? Legal você perguntar isso. Eu vou contar uma história para vocês. Vou me estender um pouquinho. Esse aqui é o meu primeiro livro, né? Aqui, Relatos de uma Insônia. Inclusive, tem poesias aqui nesse livro de quando eu tinha 11, 12 anos de idade, que é o Clayton Mendes, antes de conhecer muitas coisas, né? Uma delas, o movimento dos faraós, o movimento dos slams, os movimentos culturais em geral, que me introduziram uma visão de mundo que eu não tinha, né? Que eu não tinha acesso, eu não tinha abertura para tal. E então, é um livro um pouco mais normal, vamos dizer assim, o formato dele, né? Não sei o que lá. E quando eu fui no sarau, a primeira coisa que eu recitei uma poesia, eu já pensei em tal, já falei, vou publicar esse livro. Eu sou muito emocionado, sabe? Eu sou disso, tipo. Aí eu publiquei. Aí, durante esse processo de vender livros e tal, eu não estava conseguindo vender a quantidade que eu achei que precisava e tal. Eu falei, meu, eu preciso democratizar. As pessoas achavam caro pagar, ainda acha, né? 25, 30 reais no livro. Eu preciso achar uma maneira de conseguir vender um pouco mais barato e ao mesmo tempo trazer pessoas que não têm o hábito da leitura. Como eu não tinha, não sei se é cultural, não sei explicar, mas a pessoa vê uma folha assim, uma poesia em 2 páginas, ela não quer ler. Ela lê uma questão na rede social, mas não lê uma poesia um pouco maior. Eu pensei, eu preciso achar uma maneira de trazer esses leitores com preguiça ou leitores que não têm o hábito de ler e ao mesmo tempo não tornar tão caro. A gente sabe que as coisas estão tudo caro, né, hoje em dia. Aí eu pensei, vou fazer um formato pocket. Eu fiz o caminho inverso, as pessoas geralmente lançam um zine e depois lançam o livro. Eu fiz ao contrário, eu lancei o livro, não estava saindo, e além de ter coisas que eu não estava curtindo mais, porque minha cabeça estava em constância em mudanças, eu falei, não, vou lançar um livreto que eu consigo democratizar a literatura, democratizar o acesso, enfim. E esse livreto veio num processo durante essa minha imersão nos saraus e slams, enfim. Esse veio antes de tudo, e esses dois vieram durante esse processo. Então, tem coisas que eu comecei a escrever, depois comecei a batalhar nos slams e tal. E o legal é que as pessoas, justamente como o Carlos falou, as pessoas leem e ficam perguntando onde eu acho mais. Aí eu fisguei a pessoa. Aí ela não vai ter mais preguiça, não é preguiça, mas não vai ter mais receio de ler um texto um pouco maior, meu ou de outro poeta. Então aí eu já consegui matar 3 coelhos numa tacada só. Foi sensacional a ideia. E esse processo de fazer assim esse livreto, aí o processo mesmo editorial que eu tô falando, né? Eu não tô botando as perguntas na ordem não, tá? À medida que a gente vai conversando, eu vou fazendo as perguntas. Deixa eu colocar nesse formatozinho, como é que foi isso? Conta pra gente, porque muita gente não, uma das propostas da resenha é essa, é falar desse processo editorial, né? A gente recebe vários escritores e cada um passa por um processo diferenciado. Então você tem um livro, né, 2 livros e tem livretos. É diferente o processo. Então conta pra gente, como é que fazer um livreto? Qual é o processo que se constrói isso aqui? Esse livreto surgiu com um convite de um grande parceiro que a gente só se conhece pela internet, inclusive, chama Toquinho Carvalho, lá de Minas Gerais, de Poços, não sei se é de Poços, é de Minas Gerais. Aí, essa poesia Contraindicação, ela viralizou nas redes, na época, 2014, 2015. Muitas visualizações e tal, e através disso eu atingi muitas pessoas que começaram a acompanhar meu trabalho. Acho que o Toquinho foi uma dessas. Aí ele propôs, ele já tinha feito trabalhos com outros poetas e tal. Aí eu falei, bora fazer. Eu tava já querendo fazer. Aí, como a poesia é isso, né? Contraindicação, tem alguma coisa a ver com remédio e tal.
Aí a gente fez uma. Eu falei, pô, vamos que tal uma bula assim, então. Aí parece que foi muita sintonia, porque eu falava as coisas e ele já estava fazendo. Então, eu pensei nisso, nesse formato, ele já colocou as pílulazinhas aqui, e foi todo feito como se fosse um remédio contraindicado e ao mesmo tempo indicado. Então, foi um network, uma parceria com o Toquinho Carvalho que é sensacional. Aí depois disso a gente já emendou e fez esse aqui no mesmo formato, assim, de tamanho. Não pensando numa bula de remédio, mas esse aqui é um predileto, eu vou falar pra vocês. Mas, enfim. Ficou o meu também, tá? Ficou o meu predileto também. Já que a gente tá falando de processo, esse aqui, em breve, é o África Logo Aqui, que é o meu diário de bordo. Depois, se vocês quiserem perguntar e falar sobre um pouquinho da minha experiência lá em Moçambique, está passando por um novo processo, e em breve, uma nova roupagem. A gente ficou sem porque não tinha, né? Eu ia comprar ele também e a gente acabou ficando sem. Eu tô muito ansioso, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu fiz uma reunião com todo mundo envolvido nesse livro. E, tipo assim, tô empolgado. Vai vir coisa muito boa por aí. Já tem ele. Eu não vou dar spoiler, não. Deixa quieto. Então, já que a gente está falando do livro, deixa eu só completar. Esse livro aí, o Diário de Bordo, que você fez, ele é num processo, num livro mesmo. Você está fazendo ele com editora, ele independente? Como é que você está fazendo ele? É uma editora independente, Selim Trovoar, que é de um grande aliado também. Ele saiu por uma editora, também independente, a Grandir, mas a gente está refazendo num outro formato, então vai ser um outro como fala? Esse número aqui é registro catalográfico, né? Sim. Vai ser um outro registro, porque vai ser o formato, vou incluir coisas nele, vou incluir ilustrações, então vai ser um novo livro. Uhum. Mas nesse processo de você escolher editor, você foi convidado, né? Você falou, e aí você já seguiu o caminho, mas você já tinha separado, digamos assim, já tinha um planejamento financeiro, você teve que pesquisar, você teve uma ideia de buscar um auxílio nas redes, fazer tipo vaquinha, financiamento coletivo. Como é que foi isso? De quais? Cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Então você pode conta dos dois, por favor. Você pode contar do mais simples e do mais complicado. Isso. Esse aqui, o primeiro, O Beco dos Poetas. Eu tinha as poesias guardadas na gaveta e resolvi publicar, aí eu contratei uma editora e eu vendi minhas férias e paguei o livro. Pronto. Nós entendemos. Nós entendemos. Como eu disse, eu sou aquela pessoa emocionada que né? Mas esse foi o planejamento. Por isso que eu fiquei, preciso vender, né? Esse aqui foi uma parceria, então o custo dele não foi tão caro, e então não me prejudicou financeiramente, tal. Eu tinha uma grana guardada, e esses dois foram no mesmo processo, né? Como é um trabalho menos caro na impressão, é uma cor só, não precisa fazer aquela colagem, só grampear, então é um pouco mais acessível. Já esse aqui, eu fiz uma vaquinha virtual, uma vaquinha na internet, pelo Catarse. Aí várias pessoas ajudaram, enfim, me fortaleceram muito. E agora, no próximo, já estou pensando em uma outra proposta, né, que eu ainda não sei. Estou pensando em ir na Câmara, algum lugar, falar com alguma pessoa aí para ajudar. Nas lojas, eu vou colocar uma plaquinha, eu trago carta, né? Ajude a carteira a imprimir seu livro, o Pix ali, vou fazer alguma coisa, mas o livro vai sair. Muito bom. Sensacional. Veja só, meu irmão é carteiro também, né? Ele trabalha em João Pessoa. Ele já foi carteiro no Rio Grande do Sul, depois pediu transferência, ele trabalha hoje em João Pessoa. E quando eu mencionei você, ele achou muito bacana também e ficou imaginando como é que era essa tua organização. Como é que você faz? Como é que você pensa essa entrega dos poemas? São poemas seus e de outros poetas também? Você seleciona isso do dia? Você seleciona isso para a semana? Quantos você consegue entregar? Como é que você faz isso? Olha, eu devia ter trago... Agora eu comecei entregando... Vou começar a explicar, né?
poesias minhas e de outros poetas, porque a ideia era justamente continuar nesse processo de democratizar a poesia, de tornar o Dia das Pessoas um pouco menos pesado, porque nossa vida tá tão doida, né? Tão caótica. E pode ser a pessoa mais bruta que for, ou a pessoa mais aberta, quando você entrega uma poesia, ela vai sorrir. Ou vai sorrir da sua cara, vai sorrir do poema, ou vai sorrir de estar sem graça, ela vai sorrir. Quando você tira o sorriso de uma pessoa, você já ganha um dia, pra mim, né, no caso. Então, um momento que a pessoa foi levada para um pouco, emergir um pouco do caos, sabe? Então, já ganho o dia. Então, eu entregava poesias minhas e poesias de poetas que, assim como eu, estão nos saraus, nos slams, nesse cenário independente. Poesias de poetas reais para pessoas reais. Respeito os clássicos, né? É importante. Mas a linguagem nossa dialoga com as pessoas comuns. Então, a ideia é essa. Só que nesse processo fiz algumas matérias, né? Fui para algumas emissoras aí, que não ficar falando também não. Enfim, fiz algumas matérias aí de televisão e tal, e entrevista. E aí as pessoas na rua, o que era um trabalho anônimo, passou a ser conhecido. Então, as pessoas começaram a me chamar de carteiro poeta e começaram a me cobrar poesia. Eu falei, pô, legal, olha o nível que chegou. As pessoas estão cobrando poesia. Aí eu criei um personagemzinho agora. Eu devia ter trago, vacilei. Que é um desenho meu de uniforme, aí tem uma poesia minha. E eu cheguei a ver, eu acho que você colocou no Instagram, não foi? É verdade, gente, que não me segue, tá aqui no meu Instagram alguns dos personagens lá. E é isso, agora tem como posso dizer com a palavra? Sei lá como posso dizer, tem uma palavra específica pra isso que eu fiz com o personagem do carteiro, né? Enfim, eu autentiquei, sei lá, esse selo, meio que patenteei o carteiro poeta, agora sou eu, e coloquei lá eu validei o carteiro poeta, agora tem um desenhinho e tal, mas ainda continuo entregando poesia de outros autores também. E a organização, agora, com o lance do carteiro poeta, com desenho lá, validado, eu pego, imprimo várias, por minha conta mesmo, né? Não tem ajuda de ninguém, eu pego lá, aí no final do expediente, quando tem um tempinho a mais, eu vou recortando e vou deixando para semana ou para os dias seguintes. E as poesias de outros autores, eu peço. Eu troco o zine na rua, nos saraus, nos slams. Eu peço, pessoal, quem quiser mandar poesias para entregar na rua, manda aí no Instagram, a pessoa manda. Ou tinha uns livrinhos também que eu tinha guardado. Eu recortava e colocava junto com as cartas. Muito bom. Nossa. Muito bom. Foi engraçado que eu falei, né? Eu vou chamar o Cleiton Mendes na primeira resenha. Aí uns colegas do trabalho. Cleiton Mendes, eu falei, o poeta carteiro. O poeta carteiro! Quando falou o poeta carteiro, a galera já sabia quem é. Então isso é muito legal, né? Essa visibilidade que você ganhou, isso é muito importante. E falando em visibilidade, eu queria fazer você falou assim, numa fala aí anterior, você falou assim, eu não tinha acesso. A gente sabe que o acesso à arte, à cultura na periferia é bem complicado. A gente sabe disso. Então, assim, você foi ter acesso depois que você já estava numa idade, né? Vamos dizer assim, maior, que você tinha mais acesso de sair. Hoje, como é que você vê esse processo? Como é que a cultura entra na periferia? Como é que ela entra nas comunidades? Como é que você enxerga isso de maneira real? Você trabalha com batalha? Como é que você vê isso de perto, assim? Eu acho que, eu analisando assim, vendo e fazendo tanto que a gente faz, passos largos por exemplo, você vê o slam interescolar, que são as batalhas de poesia na escola de São Paulo. Lá em 2015 a gente começou com 4 escolas. Hoje, ano passado, no caso, tinha 130 escolas inscritas e ganhamos o prêmio Jabuti, promovendo a literatura, usando a Guilhermina. Eu tenho a honra de dizer que sou integrante, né,
desse projeto que ganhou o prêmio Jabuti, maior prêmio de literatura do Brasil. Então você pensa assim, de 2015 para 2020, de 4 para 130 escolas, e os alunos querendo participar, fazendo campanha para as professoras escrever na escola e tal. Assim, é uma mudança assim brusca, assim, e muito legal, e parabenizar professoras e professores que rompem essa apostila engessada e colocam essa literatura para os alunos terem acesso, né? Porque é preciso um professor ou uma professora romper essa ruptura, esse sistema, para aí depois os próprios alunos depois irem atrás. Então é um professor que vai lá. Então a gratidão a todos esses professores que pensam fora da apostila, pensam fora da caixa e levam literatura comum, eu não sei, nem vou dizer marginal, só se for a margem, porque estamos à margem, né? Para dentro da sala de aula. Então eu enxergo a partir desse cenário de antes da pandemia, no mundo antes da pandemia, né? Todo dia tinha um slam acontecendo, todo fim de semana tinha um sarau acontecendo, em boteco. Ainda não tem o reconhecimento que deveria ter, o suporte que deveria ter, mas ainda assim ocupando escadaria de estação de metrô, de trem, ocupando botecos, ocupando praças, nós por nós fazendo, né? Então, olhando para esse ponto, eu enxergo um avanço muito grande. Mas ainda assim, falta... Pô, se ao invés da gente ter que ficar gritando lá no meio da praça, tivesse uma estrutura de som cedida para a gente poder organizar Pô, vai ter um convidado, eu organizo um sarau também, vai ter um convidado. Pô, paga a condução, pelo menos a condução dele, para ele vir chegar, ficar tranquilo, um lanche. Então, esses... Os mimos, né? Os mimos, essas coisas. A delicadeza, né? A delicadeza do convite, né? Quem convida dá banquete. Mas não é banquete, não. É o básico para a pessoa se sentir acolhida, né? É o mínimo, Exato. né? É o mínimo. Exato. E é uma forma de reconhecer da maneira que você pode também, né? Reconhecer o trabalho da maneira que você pode. Então, muito engraçado. Ah, pode falar. Não, acho que assim, teve esse avanço porque nós fizemos, não porque nos deram, sabe? Então só queria pontuar isso. Botar o pé na porta, né? Exatamente. Isso às vezes é bem cansativo, só um minutinho, é bem cansativo essa história de botar o pé na porta, porque nem todo mundo tem esse pique de botar o pé na porta. Tô falando isso porque, assim, esses trabalhos que eu desenvolvi na escola, no período antes da pandemia, né, eu consegui levar para o teatro. Olha, mas era um custo, porque, assim, para levar para o teatro eu tinha que pagar. Então eu conseguia o teatro numa parceria, assim, porque eu sou chata, eu conseguia parceria, mas eu tinha que pagar a iluminação por fora, eu tinha que pagar a faxina, eu tinha que pagar... E eu tinha que vender o ingresso. E aí as pessoas falavam, não, você vai levar coisa de escola e vai vender o ingresso. Então, assim, como era penoso, eu botava os alunos todos para trabalhar, cada um vai vender não sei quantos, e a gente conseguia encher o teatro, era bacana pra caramba, porque muitos dos meus alunos, a primeira vez da família inteira no teatro era quando eles iam se apresentar. Então, assim, eles não vendiam eles vendiam 10, 15, porque levava os parentes, né? E os pais iam super felizes, óbvio, né? Então, mas é muita relação, né? Eu tinha que botar, às vezes, dinheiro do meu bolso, porque a gente não conseguia fechar o valor que eu cobrava, um valor bem baixo, ainda tinha que dar meia entrada, porque a lei diz, né, que tem que dar. Então, se eu cobrava lá R$10, eu tinha que botar 5 para quem tinha meia entrada, e aluno, todo mundo paga meia entrada. Então, muitas vezes eu tive que tirar do meu bolso para completar lá, para pagar as coisas que a gente fazia, um negócio bonito, com iluminação, com tudo que tinha direito. Só Deus sabe como, mas a gente fazia. Então, mas isso é muito cansativo, porque tem que ficar com o pé na porta o tempo inteiro. Né? Então, era eu e o meu amigo Ivan, o professor de arte. Era nós dois ali com o pé na porta. Nossa, mas isso dá um cansaço, viu? Dá um cansaço. Mas esse cansaço, que eu acredito que você também, né, passe por isso, Cleiton. Hoje menos do que no começo, né? Que hoje você já tem uma certa visibilidade. Te abriu... ele é cansativo, é um cansaço que te abre... Quanto mais você cansa, mais portas você vai abrindo, né? E eu vi que o teu material tem um dos teus poemas que ele foi inserido
no material da rede de São Paulo, né? Da rede de ensino de São Paulo, né? E o pessoal hoje estuda a poesia do Cleiton. Eu achei sensacional. Eu vi um dos teus poemas, que é o Crespo Não é Duro, né? E uma análise feita em cima desse teu poema, achei sensacional. E o que te levou a isso foi justamente, vamos falar um pouquinho agora do slam, né? Você é slammer, para quem não tem ainda acesso a essa modalidade de evento poético, digamos assim, o slam são eventos em que as pessoas se encontram para debater através de combates poéticos, né, através de embates poéticos, assuntos relacionados a questões sociais, a questões de gênero, questões raciais, né? Mas então se torna mais do que uma competição. Na verdade, é um grande espaço democrático, e eu acho que foi isso que você fez. Você falou duas coisas aqui, eu estou desde o começo que eu prestei atenção, que é a identificação, né? Quando você se identificou dentro do espaço de poesia e da democracia, né? Da questão democrática da poesia. E o slam é justamente isso. Você não precisa de solenidades, você não precisa de protocolos, você não precisa de espaços específicos. As pessoas se reúnem nos espaços mais simples para tratar a poesia da forma mais peculiar, que vem do gueto, que vem da rua, que vem da favela, da quebrada, que vem dos diversos lugares aonde essa voz que é invisibilizada, ela deixa de ser, ela ganha holofote, ela ganha um som, é potencializada a voz, né? Desse segmento da sociedade. Então, acho que o processo foi esse, você se identificou, você conheceu o slam, através do slam você começou a produzir para as batalhas, para os eventos, e aí você ganhou essa visibilidade através do slam? Tem isso, né? Além de tudo isso, também tem o lance de ser acolhido, né? No slam e tal. Inclusive, o slam da Guilhermina, que é o segundo slam do Brasil e o primeiro slam do mundo a acontecer fora de um teatro, acontecendo numa praça pública, completa na próxima semana 10 anos de slam da Guilhermina. Então, sou muito grato ao slam da Guilhermina, porque além de me acolherem, foi o primeiro slam que pagou um cachê pra mim. Que eu vi que... parece coisa boba, mas foi quando eu percebi que o que eu fazia também é trabalho, tem que ser pago, e tem que ter dignidade. Então, e foi indo numa escola. Eu falei, vocês estão pagando pra falar poesia na escola? Eu tô mal feliz. Mas isso é um trabalho. Então, gratidão, Isanda Guilhermina, por ter me acolhido sempre, né? E sim, a grande diferença do sarau do slam, o sarau é uma celebração, né? Comunhão. O slam também é. Mas o slam tem a competição. Eu, além de tudo isso, de ter a comunhão, de debater assuntos importantes, de ser ouvido, tem a competição e todo mundo quer ganhar. Então Sim. Você não tem... Quem dizer que não quer ganhar tá mentindo. Tá sendo hipócrita. Todo mundo que vai pra ganhar. E tanto que é uma invenção americana o slam nesse formato, né? Uhum. Na verdade, o slam já existe faz muito tempo. Há relatos que na Somália a galera disputavam terrenos, espaços territoriais através da poesia falada. Então o slam já existe de lá. Se você for pesquisar, enfim, mas esse formato de dar nota e tal começou nos Estados Unidos. E então, alguns textos que eu falava no sarau e eu trouxe pro slam, eu vi que não tava, tô ganhando nota baixa com isso. Aí eu comecei a perceber alguns formatos, a colocar performance, estudar teatro, estudar slammers, onde que como que é uma competição, vamos trabalhar aqui, vamos melhorar nisso, vamos fazer aquilo outro, e impactar o público mesmo, né? Então, eu comecei a escrever para o slam justamente para ter essa performance. Bacana. É bacana isso, porque tem gente, assim, né, que não conhece, vai falar, o cara fica lá falando poesia, recitando. Olha, você falou, estudei teatro, né? Fui pensar uma forma de fazer isso melhor, ver o assunto que eu estava abordando. Olha quantas coisas
né, É um trouxe, trampo. agregou para isso, né? Realmente é um trabalho. Eu queria ler a poesia daqui do Contraindicação, que está na página 17, que eu tenho uma pergunta para te fazer a respeito do tema dela. Olha, eu não sou islã, eu não sei ler assim, não sei falar poesia bonita assim igual você, né? Eu vou ler aqui. Deixo aqui um recado para os racistas caucasianos que dizem que não estamos à sua altura. Com cota ou sem cota, estamos chegando. E vai se preparando, pois vai ter festival de turbantes na sua formatura. Sensacional, né? Sensacional. E aí eu te pergunto, você aborda o tema da cota, que é um tema, vou dizer polêmico, não para a gente que mexe com o assunto, que trabalha com o assunto, mas você sabe que é um tema que as pessoas discutem, há muita discordância, né? As pessoas não entendem historicamente o sentido da cota, enfim. Eu queria que você falasse, você é a favor, óbvio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E agregada a essa, eu tenho mais uma pergunta. Você é formado em publicidade? Então, e aí eu quero saber se você estudou em universidade pública ou particular, com cota ou não. Também queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sou formado em publicidade e propaganda. Uma faculdade particular, porém eu fui bolsista pelo Correio. No Correio tinha uma cota lá de um incentivo de 60% nos tempos, né? Agora já fazendo partidário nos tempos, antes desse desgoverno aí, os Correios incentivavam a gente a estudar e enfim, a consumir literatura também, a consumir arte no geral, a praticar esportes, tinha concursos de natação e, enfim, time do Correio. E dessas pautas, dessas partes de incentivo ao funcionário era uma bolsa de estudos. Eu consegui eu passei no Enem, ganhei uma 50% para um outro curso, mas eu não quis. Aí eu fui estudar o que eu queria na época e consegui um incentivo, né, pelo Correio. E fala um pouquinho do sistema de cotas que você aborda aqui. Na verdade, na época, essa poesia, também como o Carlos disse, é um fragmento de uma poesia maior, né? Então eu só coloquei um trecho. E na época tinha uma polêmica lá, uma galera falando que era contra a cota, e viralizou algumas coisas nas redes sociais, tipo um monte de gente, enfim, eu nem lembro qual que foi a treta na época, mas e esse texto foi para sintetizar, acho que foi uma faculdade ou Mackenzie ou PUC, eu não lembro, que vazou um áudio de algum aluno de direito lá falando que os alunos só estavam lá por causa de cota, foi uma coisa assim, foi uma treta que teve. Aí esse fechamento foi justamente isso, que independente de cota ou não, de vocês que aceitarem ou quererem ou não, a gente tá chegando, né? E vai se acostumando, pode chorar, choro é livre. A gente vai desfilar na nossa formatura, né? Então foi mais ou menos uma direta, não foi nem direta, foi uma direta pra essa galera que não aceita ver a gente nos mesmos espaços que eles, enfim. Cleiton, eu separei aqui a tua poesia, o teu poema Eu Sou Contraindicação. Eu li esse poema aqui várias vezes hoje. Eu achei muito legal o crespo, não é duro, só que para o tema que a gente está abordando aqui, eu achei que esse Eu Sou Contraindicação cabia totalmente. Eu fiquei com vontade de ler o teu poema, só que eu não vou fazer isso, porque eu não vou me atrever. Lê aí, pô. Eu não vou me atrever. Não faz isso, porque isso, você tem que ter o ritmo, você tem que ter, né, a pegada, a entonação. E eu não vou profanar o teu poema desse jeito. Então eu queria que você recitasse pra gente esse poema. Pode ser. Eu sou muito. Esse poema eu escrevi em 2014. Eu lembro de alguns trechos. Eu tava voltando da faculdade, inclusive, encontrei um amigo na época, ele tava vindo do trabalho. Eu tava na metade do texto, pô, meu, o que eu escrevo agora? Tal? Ele me deu uma dica. Mano, eu lembro
desce a madeira, cara, desce a madeira. Só paulada, pedrada. Aí eu falei, mas como assim, desce a madeira? E na época não tinha. Aí foi que eu comecei a escrever para o Islã, né? E eu tava nessa transição de sarar o Islã e tal. E eu não tinha nenhum texto potente, assim, forte. Aí escrevi o Contraindicação. Eu sou muito grato porque, além de render título de livreto, esse Contraindicação, através dele eu consegui um trabalho, alguns, né? Mas um deles foi no Teatro Municipal, São Paulo, um projeto chamado Dançando Palavras, em que o balé do Teatro Municipal e a orquestra do Teatro Municipal dançava, a orquestra tocava e o balé dançava a minha poesia. Então, o balé do Teatro Municipal dançou essa poesia, a gente fez um trabalho maneiro. Enfim, abriu portas pra caramba e gosto muito das contraindicações. Eu tô enferrujado, gente, mas vamos lá. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, que eu acho que talvez eu engasgue. A tua forma enferrujada é 1000 vezes melhor do que a minha forma lendo o teu poema, eu tenho certeza disso. Vamos lá, gente. Eu sou a contraindicação, favelado com livro na mão. Eu sou a contraindicação, favelado com livro na mão. Valeu Alessandro Buzo pela inspiração. Literatura periférica é minha ostentação, então toma. Poeta preto, tipo Luiz Gama. Poderoso como Obama, mais perigoso que Osama. Sou racional, fi, sou negodrama. Eu tô pela leste, pelos loucos, nordeste, meu povo. É papo reto, tipo um jab de boxeador. Curto e direto, exijo mais respeito, faz favor. Eu não vim pra esclarecer, eu vim pra escurecer. Tipo Malcolm X, tipo Kunta Kinte. Tô com o machado de Xangô e a leveza de um herê. Vou ressaltar minha cor, doa quem doer. E olha que ironia, os meus erros de português vira gíria e os boy copia. Diretamente da periferia, eis aqui mais um representante do fundão. Dos meus versos, protesto contra a covardia e eu protesto contra a discriminação. E o sistema gela quando vê um livro na mão do pretinho da favela. Tenta nos ludibriar com novela, mentira na tela, propagam mazela, mas eu não dou goela, fecho com Marighella, sou formado em Viela, meu professor Mandela. E essa apartheid uma hora vai desmoronar, racistas, fascistas, covardes vão ter que se curvar. O império achante contra-ataca, no olhar o brilho constante para iluminar as mentes opacas. Nosso exército está fortemente armado. Atirando poesia, crônica, rima, é verso para todos os lados. A sua educação privada não vai nos privar de mais nada, pois todos os dias surge um sarau novo na quebrada e estamos fazendo mais lançamento que a NASA. Vai segurando, vamos tomar a Casa Grande de assalto. Poeta suburbano colocando a periferia lá no alto. Aí eu tenho muita coisa para mudar. Ok, eu tô ligado, mas que um dia, ousando nos humilhar, vai nos ver exaltado, com o punho cerrado, pique pantera no topo do pódio. Que um sorriso de um favelado, e muita gente ainda causa ódio. Mas pra mim, sorriso negro é felicidade, e meu povo não pede arrego, tamo em busca de igualdade. Ei, povo escuro, você tem muita luz, mas ainda quando coloca um sorriso na cara... Inspiração, Carolina Maria de Jesus, as forças vêm de Guerreira Dandara. Poesia e RAP no mesmo proceder, batendo de frente até o fim. Não podemos esquecer da revolta dos Malê e da importância de Luísa Marim. E aí, deu para entender que isso aqui é revolução? Preto, poeta, periférico. Muito prazer. Eu sou a contraindicação. Cleiton Mendes, senhoras e senhores! Detonou! Eu fico em êxtase, eu fico louco. Nossa, eu fico aqui na cadeira, dá vontade de pular, velho. Que loucura! Nossa, é muito massa. Muito massa. Esse é Cleiton Mendes, senhoras e senhores. Valeu, gente. Pelo amor. Muito bom, né? Como é que a gente lê? Não lê, né? Não dá pra ter coragem de ler. Como é que eu ia fazer isso? Não dá. Mas o legal disso é numa praça e aquele calor da galera lá, gritando junto. Pô! Esse é o legal dos slams. Eu assisti alguns vídeos, você participando dos slams e a galera lá, e eu achei legal que depois de um certo tempo, seguindo o ritmo da poesia, eles completavam o verso também, sabe? Aí a galera, pô, mandava a rima junto com o que você tinha escrito. Sensacional. E aí, como eu disse, casou totalmente, né, com o tema da gente. E
vozes invisibilizadas existem muitas ainda, mas não mais a de Cleiton Mendes, senhoras e senhores. Um poema desse, pelo amor de Deus. Valeu, gente. Obrigado. Maravilhoso, maravilhoso. Eu fico assim, né? Eu falei, eu vou recitar igual ele para chegar na sala de aula. Meu sonho, mas eu ainda não consegui essa proeza. Chegar na sala de aula recitando assim, mas eu ainda não tive essa coragem, não. Mas eu chego lá, eu vou estudar uns poemas para chegar falando. Eu até recito para eles, mas não dessa forma, né? Tem que ter o gestual, tem que ter a parada, assim. Vou fazer uma escola. Vou fazer uma escola com o Cleiton para aprender a chegar neles assim. Eu tô querendo colocar minha oficina em prática aí. Aliás, colocar não. Trazer de volta a oficina que é eu, Felipe Marinho, que é uma dupla de poemas. A gente tem algumas poesias em dupla, que chama Dando Corpo ao Poema. Que a gente justamente dá dicas de expressões, de ênfase e tal. A gente monta uma performance. Eu acho que eu tô pensando em trazer. É que a nossa oficina é presencial, eu não consegui adaptar ela para online, mas. Acho que dá pra pensar nisso, hein? Olha, eu acho que eu vou concorrer a um outro edital para trazer você pra cá e fazer na minha escola. Tem uma galera. Eu vou escrever um outro edital aí pra isso. Só bora. Aqui, ó, o Tadeu comentou aqui, Cleiton fez circo também. Eu fui palhaço, gente. De circo. Sério? Foi um período muito. Infelizmente, foi um período muito curto. Mas eu fui palhaço de. Acho que 2 apresentações. Mas foi legal, foi legal. Legal você falar isso agora, porque quando a gente se encontrou nos bagos, o Alex Brito também foi palhaço. Já foi palhaço, né? E naquele momento a gente não abordou esse tema. Legal você ter falado nisso agora. Toquei na fanfarra da escola, fiz um monte de coisa, gente. Flavinha, se você permitir, a gente vai caminhando já para finalizar. Eu queria que o Cleiton falasse um pouquinho mais sobre o projeto dele do livro de Moçambique. Sim. Só comentar aqui, obrigado para todo mundo. Eu sou meio ruim com tecnologia, por isso que eu não faço tanta live, você acredita, gente? Mas aqui, acho que é logo aqui. É para eu falar um pouquinho do livro, falar de como foi lá? Do processo, da ideia, como é que você idealizou e como é que ele se concretizou. Sim, massa. Bom, 2018... vou esticar um pouquinho o chiclete. Foi na Flip, né? No festival, no Festa Literária de Paraty. Eu vendi esses livros aqui lá na rua, de mão em mão, conversando com as pessoas, mais de 130 exemplares. Fui pra rua, ralei. Aí eu peguei a grana e comprei uma passagem para Moçambique. Que assim, eu tinha tirado. Olha só que sensacional, sensacional. Eu tinha tirado o passaporte, eu queria muito carimbar o passaporte, né? Eu quero viajar, eu quero fazer. Aí eu pensei, quais lugares que eu tinha referência assim, ó. Eu pensei muito ir pro Brooklyn, porque eu sou muito fã do Todo Mundo Odeia o Chris lá, e eu queria conhecer eu também. a Bad-Stuy e tal. E porque também, se você for ver, gente, 10 anos atrás, até menos, 7, 5 anos atrás, eram pouquíssimas referências de pessoas pretas na televisão. Então, uma das poucas referências pretas que tinham, e além de engraçado, além de ser político, e além de ser dialogar com o cotidiano da gente, era Todo Mundo Odeia o Chris. Então, eu falei, então, essa série ditou desde formas de se vestir pra mim, que eu queria camisas parecidas, tênis parecidos, até querer conhecer. Então, quando eu tirei o passaporte, eu falei, não, vou lá pro Bluetooth, pra Bad-Stuy e tal. Aí teve alguns fatores que impossibilitou a saída. O visto, que eu pensei, passou a emoção, baixou a bola, falei, eu preciso me humilhar pra pisar num país. Os caras vêm pra cá e fazem o que quer, sendo... Tipo, a gente limpa o chão pra eles entrarem aqui, eu tenho que me humilhar, mostrar que sou digno pra entrar lá. Falei, não. Aí já mudou a chave, não vou pra lá. E eu também não falava inglês na época. Aí eu falei, não, então eu vou pra um outro país. Aí eu falei, não quero ir pra Europa, porque, não é minha cara, no momento não era. E eu falei, vou pra África. E como eu falei, pesquisei países que falam português na África. Aí tinha Guiné-Bissau,
Cabo Verde e tal. Só que são países que geograficamente ficavam um pouco distante e mais caro para chegar. Aí meu orçamento não dava. Vendendo livros assim é difícil, né? Aí ficou nessa peneira ficou Angola e Moçambique. E eu tive um facilitador de um ano anterior, um poeta moçambicano veio pro Brasil. Conheci ele, foi tipo coisa rápida, assim, no Sesc, conversamos e trocamos Facebook e tal. Enfim, aí eu mandei mensagem para poetas de Angola, pesquisar no Facebook, poetas slams de Angola e slams de Moçambique, poetas de Moçambique. Mandei mensagem para todo mundo lá. E de Moçambique respondeu primeiro, falou, não, pode vir, você é meu irmão, pode ficar em casa. E foi isso, eu falei, pô, vou ter lugar para ficar, tenho moeda de troca e tenho dinheiro da passagem. Aí eu fui para Moçambique. Aí lá, em Moçambique, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, foi a minha primeira viagem internacional, óbvio, e continente africano, de cara, assim, da leste de São Paulo, periferia, pro continente africano, e eu fiquei impactado por tudo que me cercava, sabe? Não romantizando, mas assim, eu fiquei muito feliz, realizado, e eu queria compartilhar com o mundo inteiro aquilo que eu tava sentindo, sabe? Aí eu falei, vou postar todo dia. Eu falei, não, postar, se eu postar isso vai se perder. Eu vou escrever pra quando eu tiver, pra quando eu tiver triste, eu tiver velho, eu tiver, sei lá, eu vou lá e vou reler. Então eu escrevia, todo dia à noite eu escrevia como foi meu dia lá, pô, hoje eu fiz tal lugar, hoje eu fiz tal coisa, hoje eu me apresentei em tal lugar, conheci tal gente. E era isso. Esse diário foi literalmente um diário, foi só pra registrar, não passar batido aquilo que eu tava vivendo, que se um dia eu esquecer, eu vou ler e lembrar. Então, escrevi. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a ler aquilo, eu comecei a reler tudo que eu vivi lá, eu achei que seria um egoísmo muito, muito grande da minha parte não compartilhar aquilo com o mundo. Então, pensando nisso, eu falei, poxa, acho que seria legal publicar esse diário de bordo. E foi isso, então, foi o meu diário de bordo, literalmente, as minhas vivências em Moçambique. Só que aí nesse diário de bordo eu adicionei, incorporei dicas de viagem para pessoas que moram, assim como eu, nunca se imaginou sair do país. Desde como tirar um passo a passo, de como tirar o passaporte, que para muita gente é coisa simples, mas pra gente era um bicho de sete cabeças, eu tinha medo de, putz, eu tenho que ir lá na Receita Federal. Mas aí eu desmistifico isso, eu quebro grilhões e falo assim, mano, não é difícil, pô, gente, com essa minha linguagem mesmo, pô, gente, perde esse medo, vai lá, é simples, faz isso. Então eu meio que dou o passo a passo de como tirar passaporte, de como tomar a vacina da febre amarela que você precisa para entrar lá, em relação a visto, enfim, educação financeira de como organizar dinheiro e viajar, pô, você consegue guardar tanto assim para ir, economiza no litrão, guarda, põe no cofrinho, faz um planejamento. Parece coisa assim, é pouca, mas tá aqui, ó, tá aqui. Você, Exato. às vezes só precisa ninguém me mostrou isso. Eu tive que descobrir. Então, é egoísmo guardar pra mim. Então eu coloquei aqui no livro. Aí quando eu Ô, voltei, Cleiton, oi. então só para eu entender, no livro você tem um diário, né? Uhum, Você tem também um guia sim. e você também tem poesia. Tem a Poesia sua. de autores de artistas que eu conheci lá nessa viagem. E além em uma minha. Então é um livro único, gente. Não tem tudo. Gente, eu preciso desse livro, né, Cleiton? Eu preciso desse livro. Eu não, Sensacional. eu não sei se é prepotência da minha parte ou sei lá, que eu acho que o mundo precisa desse livro. Agora que é spoiler que eu ia dar no começo, mas eu guardei para agora. Eu tenho ele em inglês também. Então, nessa nova, Arrasou. nessa nova edição, além da nova roupagem, eu quero imprimir alguns exemplares em inglês para quando a gente puder viajar de novo, viajar o mundo com ele. Perfeito. Sensacional. Sensacional, maravilhoso. Assim, Parabéns. é maravilhoso, né? Ouvir você falar, contar. É verdade, assim. Tá linda, é linda a sua participação aqui, né? Eu fico imaginando quantos. Você colocou muito bem, né? Ninguém me ensinou. Então, eu tive que quebrar a cara para aprender um monte de coisa. Então, se eu tenho voz, se eu posso falar, né? Então eu vou Sim. ajudar essas pessoas, né? Vou facilitar a vida delas, entre aspas, né? Com todo esse aprendizado. Então isso é maravilhoso, né? Isso é incrível, é maravilhoso. E antes da gente fechar,
eu queria que você fizesse mais uma poesia. Pode ser, né, Kaique? Deve. Deixa eu ver aí, não preparei nada. Pode ser curtinho? Como que é? Pode ser. Ah, que eu tô tão. Ah, tem uma aqui no livreto que acho que sintetiza tudo que a gente falou, né? Esse encontro foi incrível. Eu queria agradecer geral aí que entrou, comentou, que foi lá, já vi gente que foi lá, que me seguir, conhecer um pouco mais do meu trabalho. Obrigado, gente, acompanhe. Fortaleçam, às vezes eu gravo uns vídeos, enfim, fortaleçam lá. E muito obrigado pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade. Eu falo demais, né? Se deixar, eu fico falando a noite inteira. Tá ótimo, tá ótimo. Você não tem que Eu falar também, mesmo. eu tô A achando gente tá aqui pra ótimo também. conhecer você, ué. Tem que falar mesmo. É legal. Assim, é curtinha. Eu não sei fazer soneto. Talvez pelo fato de nunca ter tentado. Não acontece que os meus versos periféricos, pretos, deixam os meus irmãozinhos mais sensibilizados. Peço desculpas aos senhores letrados, graduados, donos de diplomas e academia. Mas vão sim ter que acertar. Peitinho, favelado, fazendo poesia. Fazendo poesia e fazendo a própria história. Isso aí, perfeito. Gente, eu queria agradecer a todos que ficaram aqui conosco. Obrigada, né? A gente estava conversando com o Kaique, né? Que a vida está voltando ao normal, né? Ao normal, né? Para todo mundo, e às vezes fica difícil separar um tempo para estar numa live e tal. Mas, assim, eu queria agradecer de coração a todo mundo que veio. A gente não consegue ler todos os comentários, mas muito obrigada pela força, por estarem aqui conosco, por fazer esse projeto prosseguir, continuar. E eu estou muito feliz. Cleiton, sem palavras. Agora a minha meta é trazer você ao Rio de Janeiro. Eu falei com ele Sim. que eu queria trazer ele, é meu sonho. Eu falei, então vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Um lugar pra ficar, ou alguma coisa pra comer, passagem, não tem luxo comigo não. Ah, Importante a beleza, gente olha, ir, eu te hospedo, meu marido cozinha super pronto, bem, entendeu? Aí, ó, tá tudo fechou. resolvido. A gente vai numas escolas, consegue vender livros para professores, aí já É ganha. isso É aí, isso. perfeito, né? Vamos articular isso aí pra frente. Então, eu queria agradecer a todos, queria agradecer ao Kaique, meu parceiríssimo aqui, obrigada. Estávamos com saudade, né? E antes da gente fechar, eu queria fazer. Não sei se alguém já printou, mas aí na dúvida, Esse é o momento. não dá para eu printar, não. Alguém printa para mim aí, tá, gente? Por favor. Assim, ó. Sensacional. Foi. É Eu isso. quero agradecer também, Cleiton, mais uma vez, né? Você abrilhantou, você ensinou, você emocionou e pelo menos a sua voz aqui, ela há muito tempo já não é, mas aqui ela passa a não ser também. Você já faz parte da história da resenha e de que forma linda, né? Você veio de um jeito que abriu o nosso ano da resenha já com o sarrafo lá em cima. Muito obrigado, velho. Muito obrigado pela sua poesia, pela sua arte, pela pessoa que você é, porque para escrever o que você escreve, velho, tem que ter muito conteúdo. Então, parabéns, obrigado. Flavinha, Deus a Joyce, obrigado mais uma vez também. Vamos iniciar o 2022 dessa forma tão linda e continuar no gás. Obrigado a todo mundo que participou também. Cheiro, tava com saudade de todo mundo aqui, quem eu consegui ver e quem eu não consegui nos comentários. Cheiro. Beijo, Valeu, gente. gente. Obrigada. Valeu, boa noite. Valeu. Boa noite.